Boa noite, a paz esteja convosco. Meu nome é Michel Vinagre e nós estamos aqui gravando, a parábola da celebração da noite, a parábola do servo vigilante, que se encontra lá em Lucas 12:35 em diante. Nós hoje foi um dia intenso, Nós conseguimos gravar o culto de sexta-feira, devido à dificuldade minha no trabalho. Falei com os irmãos no próprio vídeo da sexta. Gravamos o da manhã, Estamos agora encerrando a noite, Tentando dar o melhor a Deus. Sempre tentando, Porque Deus é perfeito, é santo, é irrepreensível. E muitas das vezes nós, na nossa pequenez, até mesmo na nossa falta de zelo, não conseguimos estar à altura da bondade de Deus. O que Deus faz por nós e o que nós fazemos por Deus é incomparável. Sempre Deus irá fazer mais. Mas estamos aqui. Nosso telefone é o 993850375. Se você quiser pedir oração, culto no lar, estamos aqui à disposição. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor em Lucas 12:35 e diante. Assim diz a palavra de Deus. Estejam cingidos vossos lombos, acesa as vossas candeias. Lombos cingidos é preparado, para se levantar a qualquer hora, não está desnudo, Candeia acesa, está ali com a luz, O cristão tem que estar preparado. E essa preparação vem de vigilância, vem de observância, a palavra de Deus. 12. Sede vós semelhante a homens que esperam seu Senhor ao voltar ele da festa de casamento, para que quando vier e bater logo possam lhe abrir. Bem-aventurado aqueles servos, o quais quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando o servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurado está o servo. Sabeis, porém, isto: se o pai de família souber a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a casa. Portanto, está aí também apercebido, porque o Filho do Homem virá a hora que não imaginais. Então, os servos, mais uma vez, todas as parábolas de Jesus, com pouquíssimas, casos aqui que eu nem estou lembrado, a gente tem que trazer totalmente a cultura, para a época, porque hoje em dia, que serve esse, que vai esperar o outro. A gente poderia aqui hoje trabalhar com uma empresa de vigilância, que tem ali seu supervisor, que fica rondando, e eles batem 3, 4 horas da manhã para ver quanto está o posto. Imagina chegar num posto e a pessoa está dormindo, estiver jogando, estiver saindo do posto para fazer uma coisa, Então seria isso, a questão da vigilância. O próprio Senhor vai falar, olha, eu vou voltar. Agora a hora só Deus sabe. Se um pai de família soubesse quando o ladrão vier, então nós temos que estar prontos. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Então, muitas das vezes, esse sermão, das pessoas que auto se salvam, porque quando a pessoa diz que ela só está salva porque ela cumpriu uma certa coisa, ela tira a salvação da graça de Deus. Nós temos que estar em obediência e vigilância, porque é a graça do Senhor que irá nos salvar. Olha o que ele começa a falar. Perguntou-lhe Pedro, Senhor, dizes essa parábola para nós, a todos? Respondeu-lhe Jesus. Então o próprio Jesus ele vai exemplificar o que significaria ela, Qual é, pois, o mordomo fiel? Mordomo, mordomia. A palavra mordomia significa administração. Quando eu falo hoje, eu tenho uma conotação completamente diferente. O vernáculo no português é completamente diferente. Que eu falo, quanta mordomia, É o retrato daquela pessoa deitada, Muito creepzinha, assim, E vem um garçom na beira da piscina, Servia ali a bebida, servia ali o coquetel. Isso seria mordomia, Aos nossos olhos. Hoje eu estou de mordomia.
veio a comida na cama, veio o café da manhã na cama, a comida no prato. Essa é a nossa situação. Só que mordomia, mordomo é um administrador de bem de outrem. A versão bíblica é essa. O mordomo é aquele que administra bem de outrem, não tem nada. Então nós somos mordomos, porque nós administramos. Nosso filho não são nossos, são do Senhor. Nosso tempo não é nosso. Nossa propriedade não é nossa. Nossa vida não é nossa. Quanto mais nós entendemos isso, melhor nós temos a administrar. Por isso que às vezes Deus se insurge, né? Alguma pessoa, mas o que tem a ver se eu fumo, se eu bebo? Nós somos templo do Espírito Santo. E nós não podemos, de maneira nenhuma, ter nenhuma ingerência ruim sobre o nosso corpo. É a soberania de Deus. Eu sei que é um direito seu questionar, não acreditar. Nós temos essa capacidade. Agora, a última palavra é de Deus. Hoje em dia, alguns temas, como condutas sexuais, determinadas posturas, parece que não pode mais falar. Mas Deus, ele já estabeleceu o que ele acha certo, o que ele acha errado. E nós que temos que se enquadrar ao Evangelho. E hoje, quando nós vemos qualquer pessoa querendo enquadrar o Evangelho à sociedade, é um desastre. Qualquer uma esfera. E de Jesus, ele vai falar, Pedro pergunta, né? Pedro sempre perguntando, né? A originalidade de Pedro é tremenda, né? A sinceridade, eu não entendi. Isso daí, com certeza, foi um dos grandes fatores que Deus viu em Pedro, essa prontidão, essa liderança, né? Líder não é que sabe fazer tudo, mas pelo menos está ali à frente, né? Um líder nato, realmente. Jesus respondeu-lhe o Senhor, né? Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe der a tempo e a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, como aquelas pessoas, esperando o seu Senhor, né? Porque qual é o problema, né? Como a mordomia é administrar um bem da qual eu não sou dono, então a gente tem que ter responsabilidade. Qualquer pessoa que tem bem de outro, imagine só. Toma meu carro aí, não é meu, eu tenho 2 carros, você tem um, tá sem nenhum, tá quebrado, não tem. Toma, poxa, sabe? Pega o carro, faz. Aí você vai pegar o carro, você vai fazer o quê? Se você for roubado, é normal. Quem não pode ser roubado? Se você for vítima de um aborroamento ou de uma batida, quem não poderá ser? Correto? Quem está, às vezes, de batida, quem já bateu o carro, só que sai ali para comprar um pão, acontece um acidente. A questão é, você vai pegar esse carro e vai deixar aberto na chuva? Você vai fazer rachada, né, na pista com esse carro? Você vai passar em todo o quebra-mola acelerado? Aí muda. Além de você estar sendo um mau administrador, você é uma pessoa ingrata. Você é uma pessoa que não é digna dessa confiança. E quando você prestar conta, o que houve? Olha, aconteceu isso. Mas você vê quando a coisa é fruto de uma má administração. É a mesma coisa, meu irmão. Toma muito cuidado, você que tem liderança, você que tem ministério. O Senhor é muito zeloso. Ele sabe, reconhece quando nós somos falhos, quando nós erramos. Ele sustenta o líder, não dá direito de ninguém se levantar contra ele, mas ele vai trazer juízo a todos nós, pela administração dos dízimos, da oferta, como tratamos as pessoas, se humilhamos, se achamos aquela pessoa melhor porque tem um grau de escolaridade melhor, se julgamos a pessoa melhor por beleza, se julgamos a melhor pessoa por nome, se é por dinheiro. Temos que ter muita responsabilidade com aquilo que Deus nos dá. É muito sério isso. E ele vai falar, versículo, estou lendo Lucas 12, 45. Mas se aquele servo disser em seu coração, meu senhor tarde de vir, e começar a espancar os criados e criadas, a comer, a beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia que não espera, numa hora em que ele não sabe, separá-lo-á e dará a sua parte com os infiéis. O servo que souber a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conformidade à sua vontade, será castigado com muita açoite. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite,
Com poucos açoites será castigado. Ao qualquer que muito for dado, muito lhes pedirá, e ao que muito lhe se confiou, muito lhes pedirá. Então, ou seja, o servo que soube dar vontade e não se aprontou, será castigado com muito. E que não a soube, então Deus está escalonando cada um segundo a sua percepção. Ao que muito dado, muito é cobrado. Mas a grande viga mestre disso daqui é estarmos preparados para a volta do Senhor, termos zelo por essa volta, sabendo que Ele vai voltar. Tem até uma frase, né, falando, ó, Ele falou que via, veio. Ele falou que morreria, morreu. Ele falou que ressuscitou, iria ressuscitar e ressuscitou. E Ele falou que voltará. Será que Ele vai mentir agora? Será que Ele não vai cumprir isso? Ele falou que viria e veio. Ele falou que morreria e morreu. Ele falou que iria ressuscitar e ressuscitar. E ressuscitou. E ele falou que iria voltar. Portanto, meu irmão, tenha temor de Deus. O principal aí é quando o servo dissoluto começa a beber e espancar criados e criadas. Então você que tem qualquer coisa, toma cuidado como você trata aqueles com pseudo, né, subalterno, no sentido de você não é, está num grau acima. Porque Deus é muito zeloso sobre isso. Ninguém tem autoridade para humilhar, para magoar, para ferir pessoas. Às vezes nós fazemos, se arrependamos, pedimos perdão, mas ninguém tem essa autoridade, não há franquia. Eu fico vendo hoje, a coisa que mais me entristece como pastor é ver tantos pastores arrogantes, porque o evangelho não pode, ele não capacita, não existe a hipótese da arrogância do evangelho, porque Jesus foi muito humilde. Ele num ato ali já preste aí ao Getsemane, ele pegou o pé do discípulo, limpou. Pedro, não! Eu vou te limpar o corpo todo. Se eu não fizer isso, eu não tenho parte com você. E depois ele falou, olha, se eu que sou Senhor faço isso, vocês têm que fazer o mesmo. Me mostra uma parábola da Bíblia em que Cristo foi arrogante, que Cristo desdenhou de pessoas, que Cristo de alguma maneira ele viu a sua superioridade sendo filho de Deus. Porque hoje já parou que a sociedade do você não sabe quem está falando? Você viu Jesus? Você sabe quem está falando, Herodes? Foi servo, morreu a morte de cruz, esvaziou de si mesmo, foi humilhado. Então não existe, irmão. Quando eu vejo um sacerdote, somente pastores grandes, tanta empatia, com recursos desproporcionais do que ele faria na vida secular, eu não acho que sacerdote tem que ganhar coisas irrisórias. Se ele foi separado para a obra, separa um valor aí correspondente a um administrador de uma empresa, um valor lúdico, que a pessoa ganhe bem, consiga pagar um plano de saúde, consiga viajar, ter dignidade, mas não sair de uma realidade, aviões, jatos, lanchas. Sabe, tem alguns pastores que às vezes sofrem preconceito por causa desses, porque trabalham, conseguiram ali, trabalham mesmo, são advogados, são médicos, são empresários, são pessoas que deram certo, e às vezes ainda tem aquele bem da sua vida secular, mas ainda sofre ainda pelos maus. Mas a questão não é o que você tem ou não tem, é como você trata o outro. Então, Deus ele quer muito que quando ele volte, né, a Bíblia vai falar, quando vier o Filho de Deus, achará fé na terra? Deus quando voltar quer ver você, eu, esperando a sua volta, vigilante, com os lombos cingidos e a candeia na mão. É agora, vamos. Hipoteticamente, né? Porque o arrebatamento não vai chamar ninguém, nós iremos. Mas simbolicamente seria isso. Eu estou preparado. Por isso eu volto a falar. Eu obedeço a Deus não por medo do inferno. Eu obedeço a Deus porque é palatável. É isso que a minha alma quer. É isso com que aquele que encontra Jesus tem que ter. Não é para ser salvo. Você é salvo pela bondade, um ato unilateral do Senhor para a tua vida. Então, meus irmãos, quando Pedro pede explicações, mas que você quer de ver? Explica pra gente, que parábola é essa? Aquele conservo, um esperou, o outro não esperou, seu Senhor. E aí Jesus vai falar, sabe, qual é o servo que bota o teu coração? Ah, não sei que horas que ele vem, começa a espancar, usar dos recursos de Deus de uma maneira indigna. Olha, eu tenho pena daqueles que pensam que vão enganar todo mundo. Porque a Bíblia diz que nada é oculto que não há de se revelar. E Paulo vai falar que algumas coisas há de se revelar no juízo.
Então aqueles que pensam que estão se dando bem, pode passar até batido na terra, mas irão ter que enfrentar um juiz incorruptível que sabe a verdade, porque o juiz, o padrão do juiz hoje é um ser humano normal, que estudou muito, que tenta, né, dar o seu melhor veredito. Muitas das vezes ele não sabe, muitas vezes ele é enganado, ele serve padrões, né? O indubro, o porréu, né? Enfim, mas é um tipo de coisa muito difícil. Mas Deus, quando julga, julga com perfeição. Deus, quando julga, ele julga de uma maneira que nós temos a noção exata que será o grande juízo. Portanto, meu irmão, espere a Jesus, siga a tua vida como se Jesus estivesse voltando hoje. Se aprova Deus te dar uma liderança, alguma coisa no que concerne a obra, tenha muito temor, porque Deus é justo e há de julgar todas as coisas. Que você tenha perseverança, como nós pregamos na palavra, na parábola do amigo inoportuno, e que você tenha vigilância, temor, crendo que um dia o Senhor há de voltar com esta parábola. Que você tenha um excelente domingo. Obrigado a Deus, Maranata, Deus nas alturas, por ter nos dado essa rica oportunidade de termos pregado a palavra do Senhor. Que o Espírito do Senhor fale melhor ao teu coração, que você venha ter uma semana abençoadíssima, abençoadíssima em Cristo, em Deus, em nome de Jesus. Eu vou orar com você, pedir ao Senhor, né, que guarde a sua semana em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, dê-nos uma semana abençoada, uma semana, Senhor, que venha cair por terra todos os nossos adversários. Guarda-nos amanhã, guarda-nos no nosso trabalho, venha nos abençoar, venha quebrar, repreender toda a hoste do diabo. É que eu te peço em nome de Jesus, que toda a força do inferno contra a nossa vida venha ser repreendida em nome de Jesus. Amém, amém. E com o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Deus te abençoe, rica e poderosamente. Deus é contigo, em nome de Jesus. Amém. Tchau.